Antes de passarmos para o Ministério da Palavra, eu queria que a gente orasse um pouco. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração aí. Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado por essa sexta-feira em que o Senhor nos conduziu até a tua casa para te adorar, para te servir. Como é bom estar na tua casa, Jesus. Como é bom, Pai. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela igreja do Senhor. Obrigado por essa família, que é mais família que a família de sangue, segundo a tua palavra. Muitas vezes, Pai, a tua palavra diz que minha família, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Obrigado por essa família que nós temos no mundo inteiro, Pai. Independente do país, nós temos uma família, a família do Senhor, Pai. Muito obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui, Pai. Obrigado que nesse lugar a gente é amado, nesse lugar a gente é confrontado, nesse lugar a gente é usado para abençoar outras pessoas. Obrigado, Pai. Obrigado por esse lugar, Pai. Como nós amamos a Tua casa, a Tua presença, Pai. Que a gente realmente possa ficar nesse lugar, na Tua presença, todos os dias da nossa vida, Pai. Senhor, nós vamos passar para o Ministério da Palavra agora. E eu oro para que Hebreus capítulo 4 fala que resta um descanso para o povo do Senhor entrar. E que o povo do Senhor só vai entrar pela fé. Que no passado, em Israel, muitos não entraram, embora tenham ouvido a palavra do Senhor. Aleluia. Muitos deles não entraram, porque a palavra do Senhor, eles não se apegaram à palavra do Senhor com fé. Ouviram, a informação chegou, mas eles não acreditaram. Aleluia. E Hebreus capítulo 4 nos incentiva, Pai, a passar essa sonda no nosso coração, a nos esforçar para crer, a lutar pela fé. E logo em seguida, o autor de Hebreus fala, Deus, que a palavra do Senhor é mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir juntas e medulas, espírito e alma, de discernir as intenções do coração. E em seguida, o Senhor fala na tua palavra que nós temos um sumo sacerdote que a gente pode confiar, para a gente se aproximar ao trono da graça, a fim de receber a misericórdia no tempo oportuno. Então, Pai, hoje a gente faz isso. Hoje a gente quer ouvir a tua palavra, a gente quer ser sondado pelo teu Espírito, ver se de fato nós estamos crendo no Evangelho como de fato ele é, averiguar se a nossa fé é uma fé não fingida, como a de Timóteo, e se não for, a gente chega ao trono da graça a fim de receber misericórdia e pedir ajuda. Aleluia. Esse é o desejo para nós hoje, Pai. Eu não me excluo dessa palavra, eu não estou acima da tua palavra, ninguém aqui está. É, Senhor. Que a tua palavra possa... Por vezes a gente lê a tua palavra, mas hoje eu peço para que a tua palavra leia o nosso coração e que nós possamos ficar nus diante do Senhor. Aleluia. E se porventura sentirmos vergonha, que o teu sangue nos cubra. Aleluia. E que sejamos reposicionados num lugar de uma fé não fingida. Como a de Timóteo, que primeiro habitou na sua avó, depois na sua mãe e depois nele. Aleluia. Por isso eu oro para que, ao colocarmos a mão sobre o nosso coração, tua palavra diz que nós somos o corpo do Senhor. Então que sejam as tuas mãos agora tocando e apalpando o nosso coração, trazendo para fora as dores que ignoramos, Sim, Jesus. as frustrações que ignoramos, aquilo que a gente não quer mexer porque dói. Por isso eu oro para que debaixo das nossas mãos aqui sejam as tuas e que o Senhor venha com bisturi fazer toda a cirurgia que precisa ser feita, para que o Senhor cicatrize toda dor nessa noite. Para que nessa noite, Pai, os band-aids que colocamos sejam removidos e o Senhor venha com a sutura do Senhor. Cicatrize as feridas do nosso coração, que só o Senhor pode fazer. É a minha oração, Pai. Eu repreendo, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito maligno sobre esse lugar. E declaro agora cego, surdo, mudo e afuncional, todos os demônios. E declaro agora, Pai, todos nós aqui, completamente livres para sermos ministrados por um só Espírito. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Como foi cantado aqui, Pai, o Senhor tem a proeminência. O Senhor tem o primeiro lugar. A igreja é tua, a casa é tua, a noiva é tua. Os filhos são teus. Se necessário passarmos por uma circuncisão nessa noite. Ah, Deus, se necessário o Senhor tocar na nossa intimidade,
Essa intimidade que só o Pai pode tocar. Toca. Mas que possamos sair daqui curados, sarados, como uma igreja que ama o Senhor, pelo que de fato o Senhor é. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A oração chega primeiro, né? Nós não podemos ir onde ela não foi. Eu confesso que essa palavra de hoje saiu de experiências que me doeram muito e que foi bem difícil para mim preparar essa mensagem. Bem difícil mesmo. Porque você vai mexendo na sua dor, você mexe no medo. Então foi bem difícil apresentar vocês diante de Deus. Pedir Deus para expor o coração de vocês aqui. Pedir Deus muita graça para não machucar o coração de ninguém. Mas, querendo ou não, quando a gente mexe na dor, dá uma fisgadinha. Então, o Guto é legal, amém? O pastor Guto é legal. Eu não tô aqui para machucar ninguém. Eu só vou expor a palavra de Deus diante de nós e o Espírito vai fazer o resto. E o nome se eu pudesse dar um título, né, para a mensagem de hoje, seria Cristo e mais alguma coisa. E a gente vai ter um texto que vai ser o texto-chave, assim, que a gente vai servir meio que como trilho. A gente vai andar nele para caminhar no entendimento nele. Mas antes de entrar nele, eu queria fazer lá em Belo Horizonte falava caminha, uma introdução, para a gente entender. Então esse entendimento vai ser progressivo. Amém? Expectativas frustradas. E agora? Sabe, irmãos, eu não sei como que você chegou ou como que o evangelho chegou até você, mas o verdadeiro evangelho não é, nunca foi e jamais será sobre nós. A boa notícia nos envolve, mas não é sobre nós. A boa notícia é que um homem santo, como um cordeiro sem defeito, foi para uma cruz e morreu por causa de mim e de você. Isso é evangelho e pronto. É o pão seco, sem massinha, sem farinha, sem creme, sem mortadela, é isso. Evangelho é a boa notícia. Evangelho significa boa notícia. Então eu não sei como o evangelho chegou até você. Eu não sei o que te falaram a respeito do que é o evangelho. Mas o evangelho é sobre Jesus, o Filho de Deus, que não precisava, mas veio. Habitou em corpo humano. Usou fralda, como eu gosto sempre de dizer. Ao nível da humilhação que ele passou. Foi tentado em tudo, mas não cedeu. E teve que morrer numa cruz por mim e por você. Gente que não merecia, mas precisava. O evangelho é isso. Qualquer outra coisa que te apresentaram, a palavra de Deus fala que, ainda que seja um anjo que te apresente algo diferente disso, que ele seja anátema ou amaldiçoado. E com isso, existe um ditado que fala assim, não coloque suas expectativas no homem. Coloque em Deus, porque Ele não te decepciona. Tão bonito, né? Mas não passa de uma mentira. É mentira, irmão. É um sofisma. É uma meia-verdade. Eu não sei você. Será que a gente pode abrir o confessionário logo no início? Vamos abrir o confessionário aqui? Quantos de vocês já foram frustrados por Jesus aqui? Frustrados em Deus? Glória a Deus, eu não estou sozinho. Eu várias vezes fui frustrado. Fiz orações que não foram respondidas. Eu estou esperando a resposta dela tem 20 anos. Não fui respondido. Eu fui frustrado várias vezes. Na minha fé. Eu não estou falando de uma vida sem fé. Não, eu fui frustrado várias vezes. E então esse ditado, ele soa até como um versículo, né? Coloque suas expectativas em Deus, pois Ele jamais te frustrará. Parece lindo, né? Mas é mentira. Assinado assim, ó, Satanás. Porque nós não somos o centro do evangelho. Então Deus não tem compromisso com o nosso conforto. Deus não tem compromisso com o meu conforto, com o seu conforto. Deus tem compromisso com o propósito dele. E se a minha vontade e a sua colidir com a dele, adivinha quem vai perder? Nós. Deus não está aqui para ficar servindo um bando de criança mimada a vida inteira. Não é isso. É o contrário, é a gente que serve Jesus. Eu me lembro um dia que eu acordei, eu fui ministrar numa cidade, Caratinga, interior de Minas Gerais. Fui ministrar e acordei assim, Senhor, abençoa meu dia,
Ah, Senhor, põe a mão do Senhor, o favor do Senhor, pastor Zé, sobre o meu dia. Vai preparando as comidas, a alimentação, as pessoas que eu vou conhecer. Vai na frente, Senhor, vai preparando tudo. E aí o Senhor falou para mim, ei, quem tem que preparar as coisas para mim é você, não sou eu não. Aleluia. Eu levei um susto. Foi tão claro o servo que é você. Aleluia. Você já começa o dia sem me adorar, sem me agradecer por nada, já vai pedindo assim? Não, gente, pensa na manhã que eu passei só chorando. Aí eu comecei a cantar essa canção e hoje eu não vou te pedir mais nada. Porque é isso, a gente esquece quem é quem aqui. Então o evangelho não é sobre nós, é sobre Jesus. E Deus não tem compromisso com o nosso conforto. O compromisso de Deus é aperfeiçoar em nós o seu caráter, nos levar a ter uma fé e um amor maduro. É isso, e acabou. Deus quer transformar a gente na estatura do varão perfeito, Jesus. Por isso que ele é o primogênito, primeiro do gênero. Todos os outros têm que seguir essa linha. Então a ideia de Deus é levar... Jesus não pode casar com uma menina. Ele tem que amadurecer, a noiva tem que amadurecer, uma menina não casa. Então Jesus não vai voltar para casar com uma menina. Isso é pedofilia. Jesus vai casar com uma noiva madura. Então nós precisamos amadurecer como pessoas na nossa fé, no nosso caráter e no nosso amor. Amém? Amém. E é muito interessante, porque eu vou ler para você, se você for rápido de endereço, pode abrir esses dois textos que eu vou falar, se não só me ouça, para você não perder o fio da meada. Lucas 14. Olha que interessante isso aqui. Lucas 14, 25, diz assim, ó. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele voltando-se, grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então a renúncia que era para ele fazer, ele já fez na cruz. Agora é a nossa vez. Ele carregou a cruz dele, agora é a nossa. Então falando, gente, vocês não podem amar ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Seu filho, sua mãe, seu pai, sua irmã, sua mulher, ninguém mais do que a mim. Porque pensa comigo, uma multidão estava seguindo Jesus. Que cara massa, pô, ele cura as pessoas, ele multiplica o pão. Que massa, eu vou seguir esse cara. Aí ele se volta para a multidão e fala, quer me seguir? O preço é alto. Faz o cálculo antes. Já começou assim. Eu imagino que nessa conversa aí, já cortou pela metade. Pô, como assim amar você mais do que meu pai, mais do que minha mãe, mais do que meu filho, mais do que minha mulher? Ele falou, esse é o preço. Porque tem muita gente que começou a me seguir como alguém que começou a construir uma torre e não fez o cálculo. Aí lá na frente eu comecei a fazer as exigências, os pedidos, e viraram as costas para mim. Aí hoje o evangelho é zombado por causa dessas pessoas. Você não era crente? Ah, mas crente fuma. Ah, mas crente bebe? Ah, lá é crente. E o nome de Deus é zombado por causa de pessoas que queriam seguir Jesus e não fizeram o cálculo. Então nós precisamos fazer o cálculo. Quer ser seguidor de Jesus? Eu não sei se tem alguém aqui que não rendeu sua vida a Jesus ainda. Meu irmão, quiser seguir Jesus, o preço é esse, é sua vida. Ele deu a sua, ele deu a dele pela sua. Agora você tem que entregar a sua para dele. E tudo que ele te pedir ainda é pouco. Porque você estava indo para o inferno. E ele pagou o preço para você. Ele foi disposto a morrer numa cruz para levar você para um lugar onde nunca mais vai ter choro nem dor. Aleluia. Mas enquanto não houver, exige sacrifícios aqui sim. Tem coisas que não dá mais para a gente levar, não condiz mais. Não dá para a gente falar que acredita num casamento e viver em adultério. Entende? Se você é casado, então você segue essa aliança. Se você está entregando sua vida para Jesus, saiba que tem um preço. É de graça. É de graça. Ele pagou o preço, você não precisa fazer nada por isso. É só você receber o presente. Mas o seu estilo de vida tem que condizer com a lei dele, com as ordens dele. Até porque é o reino dele. Ele é o rei lá. Quem manda é ele. Então,
é de graça, recebe aí. Se você quer aceitar Jesus, já vou quebrar o protocolo. Já levanta sua mão e fala que quer. Se quiser ir para o céu, irmão, é de graça, Jesus pagou o preço. Mas existe um modo de vida para a gente conviver. E é lógico, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo. E, seguindo o texto, seguindo o raciocínio, Mateus capítulo 8, alguns caras chegaram para Jesus e falaram com ele assim, ó. Mateus 8:18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus, Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tipo assim, eu não tenho onde dormir não, teu animal tem. Depois ele fala, e outro discípulo lhe diz, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Pesado, cara. Eu não vou poder nem fazer o velório do meu pai? Não. Isso não significa que é para mim e para você, mas foi para esse discípulo. Eu não sei qual é a exigência que Deus vai fazer para mim e para você, mas para esse discípulo foi essa. Não, você não vai voltar para enterrar seu pai também não. Vambora. O ministério da vida é maior que o ministério da morte. Bora. Olha para você ver como que o evangelho nos custa tudo. A salvação é de graça. Você ganha o passaporte carimbado para o céu de graça. Você não precisa fazer nada. Jesus já fez. Mas agora que você entrou, você precisa conviver de acordo com as exigências desse rei. A Bíblia Genebra fala um negócio legal sobre esse episódio do luto do pai. Ele fala assim, honrar os pais providenciando um sepultamento adequado era uma obrigação estrita na sociedade judaica. Porém, Jesus exige mais fidelidade para com ele. Ninguém está acima dele. E então nós estamos falando aqui de um evangelho que nos custa tudo para viver nele. E falando de frustrações, eu quis fazer essa interpretação para a gente começar no lugar certo. Existem dois tipos de frustrações. Existe a frustração que a gente causa e a que Deus permite acontecer. É necessário fazer essa distinção aqui. A primeira frustração, que não somos a causa, eu quero, como exemplo, Jó capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. A Bíblia fala, não precisa ler não, mas depois você lê lá Jó capítulo 1, que os anjos foram se apresentar diante de Deus, aí chegou Satanás lá, e aí, qual que é? Aí Deus fala com ele assim, e aí, onde você estava? Ele falou, estava de rolê pela terra aí. Ele falou assim, então, você viu meu servo Jó? Ele falou, vi, pô, claro. Ele falou assim, fiel em tudo, homem íntegro e justo. Aí Satanás fala, é claro, acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Você abençoa tudo que ele faz. Aí quando ele fala, acaso não cercaste com sebe, essa palavra sebe significa cerca viva. Era uma cerca de espinhos. Então é como se Jó está aqui, né, e tem uma cerca ao redor dele, que impede com que Satanás ataque-o. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente começa a entender que o ponto de contato entre nós e o inimigo é o quê? O pecado. Se nós abrimos brecha, ou seja, pecamos, Satanás tem autorização para nos tocar. É o que a Bíblia nos ensina. E existem vários trechos que nos ensinam isso, porque funciona como um tribunal. Deus é o justo juiz, ele é o nosso acusador e Jesus é o nosso advogado. E aí, quando você peca, Satanás chega para Deus e fala assim, fulano está de jejum e comeu uma bananinha. Eu me lembro uma vez que um cara foi expulsar um demônio, o cara estava possesso e ele estava de jejum, tinha esquecido de comer uma banana. Ele tinha esquecido que ele estava de jejum e comeu uma bananinha. Aí o demônio ficou possesso no culto e falou, sai em nome de Jesus, é o demônio. Quer uma bananinha? Tipo assim, eu não vou sair, velho. Você quebrou o jejum. Ele falou, desgraçado, peraí. Senhor, me perdoa. Eu realmente pequei, eu esqueci, comi uma banana, me perdoa. Cobre-me com teu sangue novamente. Ele voltou lá, agora nós vamos ver. Sai em nome de Jesus. Aí teve que sair. Ou seja, essa sebe é uma cerca que Deus coloca ao nosso redor. E abre a brecha, quem abre a brecha? Eu e você. Se nós não abrimos a brecha, só Deus tem a autorização, só Deus pode autorizar Satanás a nos tocar. Que foi o caso de Jó. E Deus dá testemunho dele. Homem justo, íntegro em tudo. Ele não tinha pecado, não estava em pecado ali.
Ele tinha pecado, mas ele não estava em pecado, ele estava em constância e santidade. Então ele não abriu brecha nesse muro para Satanás entrar, para o ladrão entrar e tocar nele. Mas Satanás fala, você deu tudo que deu, dá tudo para ele, cercou ele ainda com esse muro aí, tira esse muro aí para você ver se eu não toco. Aí Deus vai falar com ele, então toca. Eu vou tirar o muro, toca em tudo. Tira tudo, os filhos, dinheiro, tinha tudo. Só não toca na vida dele. Não mata ele. E como consequência, a esposa dele era uma com ele, não tocou na esposa também. Então, existe uma frustração que nos é causada, que nós sofremos, que não é culpa nossa. Às vezes, de fato, você está levando uma vida santa, uma vida reta. E às vezes Deus permite acontecer alguma frustração. Mas existe a que você não permite também. Você está vivendo santidade ali. Existe uma história, não sei se você conhece, de um avivalista, Robert Murray. Eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas ele é um escocês de 1813 e que viveu até 1843. Ele morreu jovem. Ele morreu aos 29 anos. Ainda ontem aqui no jejum a gente estava conversando, né, Marcão, sobre os avivalistas, e eu lembrei dele, Robert Murray. E no leito de morte, ele é muito conhecido por causa dessa frase que ele citou no leito de morte aos 29 anos. Ele disse, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e agora eu não posso entregar a mensagem. Ele está falando que ele era o cavalo e a mensagem era o evangelho. E ele matou o cavalo, ou seja, em nome do evangelho, ele não cuidava da saúde. Ele jejuava sem parar, já não comia mais. E tudo é pregar o evangelho e pregar o evangelho. E não cuidava da sua saúde. Adoeceu. Ele falou, poxa, Deus me deu um cavalo, que é o meu corpo, e uma mensagem. Mas eu matei o cavalo. E aos 29 anos ele morreu. Essa frustração não foi causada por Deus. A frustração de ele não conseguir continuar pregando o evangelho talvez até seus 100 anos, quem causou não foi ele, não foi Deus. Foi ele que não cuidou da sua saúde. Então existem frustrações que nós causamos e às vezes até colocamos na conta de Deus. Você gastou demais esse mês, irmão. Ah, Deus não fez um milagre. Ué, você gastou mais do que ganhava, pô. Como é que vai fazer? Né? Existem frustrações que somos nós que causamos na vida e às vezes a gente coloca na conta de Deus. Poxa, por que Deus levou um homem tão jovem, né? Um pregador avivalista aos seus 29 anos? Poxa, Deus. Acusamos a Deus ainda, mas a causa dessa frustração não tem nada a ver com Deus. Deus deu o corpo para o cara cuidar, o cara não cuidou. Mas existem situações em que a gente se vê refém. Que a gente, não causei nada disso. E a gente se vê frustrado. Então existem esses dois tipos de frustração e é necessário que a gente faça uma análise conosco, sincera. Para de colocar em Deus a culpa de algo que foi você que causou. Né? Ah, meu casamento não dá certo nunca. Pô, mas também, né? Você não abaixa a guarda para nada, pô. Só sua vontade, sua vontade, sua vontade. Quem que vai aguentar? Então tem frustrações que a gente vai causando na vida e que a gente coloca na culpa de Deus e não, é a gente que causou essas dores, essas frustrações. A gente precisa ser sincero com Deus. E com base nisso, vamos agora entrar no texto que vai ser o trilho. João capítulo 11. João 11. Deixa eu abrir aqui numa outra versão, numa outro aplicativo. João 11. 1. Diz assim, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o mestre.
Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-la por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, que está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que você cresce veria a glória de Deus, menina? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém? Esse menino aí foi eu que coloquei, tá? Tá no texto não. Introdução aqui. Jesus, essa família, Marta, Maria e Lázaro, não eram discípulos de Jesus. Eles não eram colegas de ministério, não eram seguidores como os 12. Essa família era uma família amiga de Jesus. Era uma família que, quando Jesus precisava descansar, ele ia até Betânia e ficava na casa deles. Olha que legal. Eles eram amigos pessoais de Jesus. E alguns teólogos concordam em que essa família era usada, por Deus ali para abençoar o ministério de Jesus financeiramente. Dado que Maria, ao derramar um perfume muito caro aos pés de Jesus, esse perfume que ela derramou aos pés de Jesus equivalia mais ou menos a um salário, ao salário de 1 ano de uma pessoa trabalhando. Então esses perfumes de nicho hoje, um perfume aí que custa 3 mil reais, imagina naquela época. Então um pobre jamais teria condição de ter um perfume desse. Então provavelmente eles concordam que, além de ser uma família com uma boa condição financeira, era uma família que usava dessa condição financeira para ajudar Jesus no seu ministério. E eles moravam num lugar chamado Betânia. Betânia significa lugar de aflição ou lugar de miséria. E aí, para os entendedores, normalmente, irmão, quem é amigo de Jesus passa muitas vezes por aflição. Eu acredito que por isso que eles moravam lá. E aí nós vamos discorrer o texto, versículos 5 e 6. A primeira verdade que eu queria falar com vocês aqui era que Jesus, versículos 5 e 6, ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Jesus amava essa família. A gente tem que entender que Jesus amava. Por que eu estou falando isso? Porque o amor é o fundamento de todas as outras coisas. Se você não tem uma revelação do amor de Cristo Jesus e só uma informação, isso precisa virar uma revelação no seu interior. Essa era uma família que Jesus amava mesmo, que Jesus frequentava a casa deles, que Jesus descansava lá. Jesus ia para lá para assistir TV, Jesus ia para lá para comer, Jesus ia para lá para dormir, para cochilar. Era uma casa que Jesus amava de verdade e o texto deixa bem claro a respeito disso. Era uma família que Jesus amava. E aí, versículos 5 e 6, a segunda parte, que é a segunda verdade, é que fala assim: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro.
quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, era uma família que Jesus amava, mas quando essa família ficou doente, ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Ele só chegou lá no 4º dia. Eu fiz um estudo e onde Jesus estava, até chegar até Betânia, até onde o Lázaro estava, era mais ou menos 1 dia de caminhada. Então ele permaneceu 2 dias onde ele estava e demorou 1 dia caminhando a pé até chegar a esse lugar. Então o 3º dia ele passou caminhando para chegar lá no 4º dia. Então, eu acho muito... Eu não sei você, mas toda vez que eu leio esse texto, eu lia muito, tipo assim, parece meio contraditório. Pô, o senhor é amigo e demora 2 dias para socorrer os caras? O senhor não é amigo? Que coisa estranha. Aí nós vamos chegar lá. Aí no versículo 20, agora nós vamos pegar e vamos comparar aqui a reação de Marta e a reação de Maria diante desse acontecimento. Então, eu queria enfatizar isso. Eu acho muito estranho. Eu achava, pelo menos, muito estranho. O cara ser amigo de Marta, Maria e Lázaro, dizer que amava tanto, ir lá para descansar, receber a ajuda financeira deles. O texto não diz, mas os estudiosos dizem isso. Então, a gente ali foi imaginar, né? E de repente, seu amigo precisa de ajuda e você ainda demora 2 dias para ir socorrer? Eu acho meio... Enfim. Aí segue o texto comigo. Versículo 20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então agora nós vamos estudar a reação de Marta. Você realmente acha que Marta falou essa frase, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, no tom em que eu estou falando? O texto não fala em que tom ela falou, mas eu fiquei imaginando. O cara é meu amigo, sabe que eu estou precisando de ajuda. Demora 2 dias para vir. E você acha que a minha reação foi, pô, se o senhor estivesse aqui, não teria acontecido assim. Ah, mas não seria mesmo. Eu, ainda mais sanguíneo e hemorrágico do jeito que eu sou, não seria mesmo. Pô, eu estava conversando com a Luísa, esposa do Gianluca, num lugar aí que a gente estava pregando esses dias. E eu dei esse exemplo, né, ô Gianluca, na mesa lá. E eu falei, pô, minha esposa é médica. Vamos supor que, vamos conjecturar. Aí eu tenho um filho. Meu filho, Deus livre e guarda em nome de Jesus, engasga. Minha esposa está viajando. Eu não sei como que faz as batidas lá de desengasgar. Não dá tempo, por exemplo, do bombeiro chegar. A Luísa mora a poucos metros da minha casa. O que eu ia fazer? Ô Luísa, você pode me socorrer aqui? Meu filho está engasgando, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. Me ajuda? Porque ela é minha amiga. Aí ela me responde assim, ô pastor Guto, agora eu não posso, eu estou na manicure. Eu, no mínimo, ia mandar ela para o inferno. No mínimo. No mínimo, eu ia falar assim, que você não é amiga coisa nenhuma, vai para o inferno. Não quero te ver nem pintado de ouro, filho. Porque, cara, você não é minha amiga? Eu estou numa situação, eu não estou te pedindo, irmão, para fazer uma pipoca para mim. Meu filho está morrendo. Ele está adoecendo, ele já está começando a ficar roxo. Eu preciso da sua ajuda. Não, só um minutinho, daqui 2 horas, minha manicure acaba, eu vou ir. Então eu não teria essa... Eu não sei você, mas eu não consigo ler esse texto nesse tom. Se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Não. Eu imagino Marta falando assim, pô, Jesus, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, né? Eu mandei o recado. Que amigo que é esse que o senhor disse que é? Tá vendo minha situação, não? Morreu, tá cheirando mal já, pô. Cadê o senhor que diz que é meu amigo? Eu imagino que essa deve ter sido a reação dela. E é interessante que o texto diz que inicialmente Marta sai ao encontro dele, Dani. Opa, cuidado, machucou? Tá tudo bem? Sem problema. Espero que não tenha machucado. Qualquer coisa, nós temos uma amiga aqui, sabe? Faz parte da encenação. Algum médico aí? Daqui 2 horas eu vou lá. Daqui 2 horas eu vou lá. E... Machucou? Machucou, Bárbara. Não, vai lá, Bárbara. Não espera 2 horas, não. A encenação aqui tá rolando, viu, gente? Não é teatro não, mas tá rolando. Mas não foi nada grave. Amém? Amém. Nós vamos ter que colocar um adesivo naquela porta de vidro ali.
Alguém coloca um gelinho lá, um metal. Amém? Podemos voltar? Ela já vai ser acudida lá. Então eu imagino que... Aí, ô Giovana, fala assim, ó, inicialmente Marta sai correndo. Eu gosto de pegar alguns nomes, tá? Tá tudo bem? Aí a Marta fala, quando ela ficou sabendo que Jesus estava chegando, ela já saiu correndo ao encontro dele. Ela saiu correndo. Pô, Jesus, qual que é, cara? Se o senhor não tivesse aqui, isso não teria acontecido. O senhor é nosso amigo, pô. Eu fiz o Pix aquele dia lá, hein? Que vacilo. Aí, é interessante que o versículo 22 fala assim: mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Então, primeiro ela falou, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Eu achei tão interessante isso, porque agora parece que a fé dela deu uma amadurecidinha assim, sabe? Você lembra que da última vez Deus havia corrigido ela? Ele estava lá na casa dele, dos 3 irmãos, né? E falou assim, o texto fala assim, Maria estava aos pés de Jesus lá aprendendo, e Marta lavando vasilha e passando pano e tal. Aí Jesus aí falou assim, pô Jesus, eu acho que Marta era colega. Ô sanguínea. Pô Jesus, eu tô aqui trabalhando igual doido aqui, minha irmã fica aí sentada ouvindo o Senhor, fala com ela para me ajudar. Aí Jesus fala assim, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa parte não lhe será tirada. Ei, a melhor parte sou eu, nega. Né? Bem itajaíense mesmo, bem peixeiro. A melhor parte sou eu, pô. Vai ficar nessa aí? Então, essa repreensão parece que surtiu efeito. Ou não é, Natson? Nós estávamos conversando na mesa. Parece que surtiu efeito, porque agora ela já responde assim, pô, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas também sei que mesmo agora, se o senhor falar com o cara lá de cima, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Então, a fé dela, em vista da última correção, houve uma progressão. E aí, Jesus responde a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que há de ressurgir na ressurreição, não é isso que o senhor está pregando? Né? No último dia ele vai ressurgir. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho do Deus que devia vir ao mundo. Ei, irmão, ela foi repreendida lá atrás, preocupada com muitas coisas. É de ficar aos pés de Jesus, no secreto. E Jesus repreendeu ela. Aí ela chega toda apavorada. Mas ela fala, não, mas eu tô ligado. Minha fé cresceu desde a última correção lá, que é a conversa que nós tivemos. Comecei a ler Bíblia, porra. Eu comecei a orar, comecei a frequentar o secreto. Eu sei, eu vi lá, na lei estava escrito lá, se o senhor pedir para Deus agora, Ele vai fazer. Olha para você ver a fé dela, desde a última correção. E de repente fala, não, mas ele vai ressuscitar. Não, eu sei que no último dia, ei, eu sou a ressurreição. Oh, não, eu creio, pô. Você crê? Ela falou, eu creio. Olha para você ver de uma fé imatura para uma fé madura em apenas uma conversa com Jesus. Deixa eu falar com você, tenha paciência com você também, né? Calma, você chegou agora. Sua fé vai amadurecer. Tenha paciência, sua fé vai amadurecer. Jesus vai te levar para esse lugar. Você só precisa ser atento às correções do Senhor e responder a isso. Ele vai apontar, o erro está aqui, ó. Você está trabalhando demais, senhor. Volta aqui, fica comigo de manhã. Só começa a responder as coisas que Jesus está falando, que sua fé vai para um lugar de amadurecimento. Então essas foram as reações de Marta. Agora pega comigo as reações de Maria. Versículo 20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. A frustração para ela foi tão grande que ela ficou sabendo que Jesus estava perto, ela falou, eu não vou nem levantar. Vacilou comigo? Eu que sou íntima dele, fiquei aos pés dele, deixei de fazer tudo. Deixei faculdade, deixei trabalho, estou lá, buscando Jesus, orando. E pá, estou aqui, ó, de madrugada, 3 horas da manhã, estou de oração. Eu que sou a íntima. Ela até corrigiu minha irmã, comparando comigo aí. Maria escolheu a melhor parte, essa parte não lhe será tirada. Aí quando meu irmão morre, eu preciso de um socorro, ele vacila comigo. Aí ela ficou sabendo que Jesus está falando, eu não vou nem levantar, pô. Não vou nem levantar daqui. Eu não vou nem pedir pra gente abrir o confessionário, não, que senão vai ficar feio pra nós. A quantidade de vezes que a gente ficou decepcionado com Deus, falou, também não vou naquela igreja, não.
Aquela igreja de hipócrita. É desse jeito. Aí Deus não faz alguma coisinha com a gente, mas também não vou na igreja, não. Ou quando vai. Tudo bem? Também tô bom, né? Entra primeiro. Chega atrasado, sai primeiro. Decepcionado com Deus. Revoltado com Deus. Maria. E nós estamos falando de uma mulher íntima de Jesus. Nós não estamos falando de uma mulher que não era íntima. Nós não estamos falando de uma mulher que não era íntima. E essa foi a reação de Maria. Ela nem sequer... Porque Marta correu até Jesus. Maria não. E aí, no versículo 28 fala assim... Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia com Marta, onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Mas quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A dor dessa mulher, a frustração dessa mulher era muito grande. Ela nem foi até Jesus quando ficou sabendo que ele estava lá. Porque a frustração dela foi assim: o cara já morreu mesmo. Meu irmão já morreu mesmo, Jesus está aí. Para que eu vou correr atrás dele? Já morreu, pô. Vai fazer o quê? Aí Jesus manda chamar ela. Aí quando manda chamar, ela vai. Ela vai direto para os pés dele e fala: pô, Jesus, que vacilo, cara. Você decepcionou, frustrou. Eu estou completamente frustrado. Eu depositei todas as minhas fichas. Eu vou na tua casa desde a minha tenra infância. Eu sirvo o Senhor com tudo que é em mim. Meu dízimo é seu, minha oferta é sua, meu coração é seu. Tudo que eu te pedi foi isso. E o Senhor me frustra. Eu mandei um recado a tempo. Ele estava doente, mas dava tempo. Que vacilo, Jesus. Que vacilo. E aí, sabe o que acontece? Jesus chora. Jesus chorou, irmão. Porque Jesus não é indiferente à minha e à sua dor. Mas ele também não é digno da minha e da sua acusação. Ele não é indiferente à minha e à sua dor. Esse texto deixa muito claro. Mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo, Jesus chorou. Por quê? Ele sabia como terminava, mas ele chorou. Por quê? Se importa conosco. Jesus não é indiferente à sua dor financeira. Jesus não é indiferente à sua dor de saúde. Jesus não é indiferente ao seu casamento que está passando por um divórcio. Jesus não é indiferente a isso. Não é esse o Deus do amor, o Deus que é amor. Não é. Mas em meio a minha e a sua frustração, nós não podemos colocar o dedo na cara dele e falar: se o Senhor estivesse aqui, quem que você acha que você é? Para acusar Deus de alguma coisa, como se ele tivesse a seu serviço o tempo inteiro. Quem que a gente acha que a gente é? A gente tem que se colocar no nosso lugar, irmão. Jesus chorou, mas também não respondeu Maria. Ele chorou. Ele se importa com a minha e com a sua dor, sim. Mas ele tem um compromisso em fazer o que o Pai manda a ele. Jesus veio para essa terra para cumprir o propósito do Pai. Ele se importa com a sua dor, mas ele não é digno das suas acusações. Embora você não as faça, por muitas das vezes, com seus lábios, mas está na sua mente. Versículo 35, reação de Marta primeiro, reação de Maria depois. E depois o versículo 35 fala da reação das pessoas. Jesus chorou, então os judeus disseram: veja o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro morresse? Um questionamento completamente racional. Pô, curou todo mundo, aí na hora dos amigos dele abandonou. Completamente racional. Eu faria. Eu vou falar a verdade com você. Eu seria um dos caras que tacaria pedra em Jesus lá, charlatão. Se não for o Espírito Santo, irmão. Se não é o Espírito Santo nos convencendo. Então a galera pensou do mesmo jeito. Aí eu quero te falar, só que essa galera é a galera que estava consolando ela. Jó, capítulo 2, versículo 9 e 10, fala assim: então a mulher de Jó, a mulher dele, disse assim: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre.
Major respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Cuidado com as vozes que você cultiva no seu coração. Você já está sentindo dor. O seu coração já tem feito questionamentos a respeito das suas frustrações que você tem passado em Deus. Cuidado. Porque essas vozes, sejam de pessoas, sejam o que você está vendo na internet para gerar comparação, cuidado. Isso pode matar sua fé. Isso pode matar sua fé em Deus. Por que Deus faz pelo outro, mas não faz por mim? Cuidado. Cuidado, irmão. Essas coisas matam a fé. Se você está num momento de dor, de frustração e não consegue entender a sua dor, a sua frustração, então para de seguir, para de alimentar essas vozes. Para de alimentar essas vozes, porque essas vozes podem matar a sua fé. Não é à toa, irmão, que tem muita gente que se diz ateu que um dia foi cristão. Porque se sentiu abandonado por Deus. Mas não existe uma mentira maior do que essa. Não existe maior. Mas sabe por que Jesus permite com que a gente seja confrontado? Porque Jesus quer confrontar nossa mente para revelar nosso coração. Jesus quer confrontar o nosso entendimento, a nossa razão, para revelar o que tem no nosso coração. Porque no momento da frustração, o tupetão sai para fora. No momento da dor, o tupete, meu filho, a rebeldia vem. Pelo menos foi assim comigo. Eu não sei se é com você, mas várias vezes o tupete veio. E a insatisfação nada mais é que você dizer para Deus que você faria melhor. A insatisfação nasce no orgulho, irmão. A insatisfação nasce no orgulho. Se eu fosse o detentor do poder, eu estava com minha conta recheada, minha casa própria, meu carro pago, meus filhos estudando em colégio qualingüe, trilingüe, quinlingüe. Eu estaria vivendo uma vida muito melhor. Isso é rebeldia. Essa insatisfação está revelando o que tem no seu coração. Não impede você de pedir, mas essa frustração, esse tupete, faz pelos outros, mas não faz por mim. Isso revela que você faria melhor, né? É como se você estivesse falando para ele assim, você não sabe fazer não. Coloca esse dinheiro na minha mão para você ver se eu não sei fazer melhor. Isso revela um amor infantil. Um amor que ainda precisa amadurecer. Abre comigo no Salmo 34, versículo 5, por favor. Ô, gente, está dando para entender. Amém? Salmo 34, perdão, versículo 5. Eu vou ler na A21 primeiro. Não, vou ler na NVI primeiro. E depois eu vou ler na... Não, vou ler na A21 primeiro. Fala assim, ó. Olhai para ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Na NVI fala o que a Ju falou aqui. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Frustração, irmão, segundo o texto de Salmo capítulo 34, versículo 5, é fruto de não estarmos com os olhos no lugar certo. Repara no texto. Olhai para ele e ficai radiante de alegria. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Que expressão tem o seu rosto hoje diante de Deus? Que expressão o seu rosto precisa ter diante de Deus amanhã? Porque o texto está dizendo que quem olha para Jesus, com os olhos fixos em Jesus, o seu rosto está radiante de alegria e ele não mostra decepção nem frustração. Então a frustração é fruto de quem não está olhando com os olhos fixos para Jesus. Cântico dos Cânticos, quando ele faz aquela comparação, ele fala assim com a noiva ali representa a igreja, ele fala assim, noiva minha, pomba minha, seus olhos são como de pomba.
É interessante que a águia ela tem a capacidade de ver, nossa, quilômetros, né, gente? Ela é uma visão multifocal, mas a pomba não. Quando ela olha para um ponto, é aquele ponto, ela não consegue enxergar mais nada. Parece que ela tem até glaucoma. Ela não consegue enxergar mais nada. Eu fui fazer um exame essa semana. Que eu tava com dor nos olhos, fui fazer lá. Aí o cara, esse exame é pra saber se tem glaucoma. Eu falei, beleza. Aí você vai olhar pro pontinho aqui, vermelho aqui. E vai vir vários pontos assim, ó. Mas continua olhando pro ponto vermelho. E toda vez que você vê um ponto na sua... pro lado aí, que eu esqueci o nome. Visão periférica. Aí você aperta o botão. Beleza? Falei, beleza. Aí depois ele falou assim, normalmente quem tem glaucoma não consegue. Pelo que foi que eu entendi. Se eu tiver algum oftalmo aí, desculpa pela vergonha que eu tô passando. Mas quem tem glaucoma não consegue ver muito, não tem muita visão periférica. Falei, a pomba tem glaucoma. Então, a pomba, ela só consegue olhar para um ponto. Então, Jesus está falando assim, amada minha, noiva minha, você tem olhos de pomba. Ele está falando assim, você só tem olhos para mim. Aleluia. Sua linda, cheirosa. Cântico dos Cânticos fala que ela nem tem defeito. Eu falo para minha esposa direto, você não tem defeito nenhum, Bárbara. Eu falei, a Bíblia fala que você não tem defeito. A Bíblia fala que você não tem defeito. Então a frustração, então, é fruto de nós estarmos com uma visão muito periférica. Nós estamos olhando para muita coisa. Porque os que olham para Jesus estão com seus olhos fixos nele, o seu rosto está radiante de alegria. E o seu rosto não mostra frustração. O seu rosto não mostra decepção. E eu vou te mostrar um tipo de gente que o rosto não mostrou decepção. Abre comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo... Vamos no 13? Hebreus capítulo 11 vai falar das histórias dos homens de fé, dos heróis da fé. Então, gente que teve fé assim extraordinária, né, gente? Hebreus 11, a gente tem que voltar lá, né, pastor Fábio? Para rever algumas coisas. Porque, cara, Hebreus capítulo 11, ele vai falando de um monte de gente na Bíblia que foi herói da fé, cara. Que, tipo assim, contra tudo, contra todos, contra a esperança, contra sentimento, contra o bolso, contra tudo, creu. E alcançou algumas promessas. Mas aí chega no versículo 13, fala assim, todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe. E se alegraram com elas, e se contentaram com elas, ou ficaram contentes em vê-las de longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Então, foram-lhe feitas promessas, eles desejaram as promessas de Deus, não receberam muitas dessas promessas e viram elas de longe. Não alcançou. Deus prometeu, mas o texto está dizendo que eles não alcançaram a promessa. Eles a viram de longe e falaram assim, ficaram contentes. O texto está falando, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Viram as promessas que não se cumpriram e se alegraram com elas. Por quê? Eles permaneceram satisfeitos em Deus, mesmo sem terem as promessas cumpridas. Por quê? O texto diz, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles viram a promessa e viram de longe, não cumpriu. Falaram, nossa, valeu, hein? Tudo bem. Você sabe por que está tudo bem não ter alcançado essa promessa aí? Porque eu sou peregrino. Eu não sou daqui mesmo. Ia ser efêmera, ia cumprir, mas eu ia ficar com ela só um pouquinho. E Deus fala que não se envergonha de ser o Deus deles. Olha só. Mas agora deseja uma pátria superior, isso é celestial. Perdão. Celestial. E por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele preparou uma cidade. Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, porque eles viram as promessas de longe assim, ó. Tudo bem?
vai cumprir não, mas tá tudo bem, eu estou satisfeito em Deus. Ele está preparando morada para mim, eu sou peregrino, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sabe aquele casamento que Deus me prometeu? Não cumpriu. Eu já estou prestes a morrer, eu não casei. Mas está tudo bem, eu sou peregrino nessa terra. Sabe aquele carro, aquela casa que Deus me prometeu? Foi uma promessa pessoal mesmo, foi de verdade. Não cumpriu. Mas está tudo bem, eu sou peregrino nessa terra, está tudo bem. Ele tem pagado meu aluguel todos esses anos. É esse tipo de gente que Deus falou assim, eu não me envergonho de ser chamado Deus deles. Não me envergonho não. Mas se ele não se envergonha de ser chamado Deus dele, quer dizer que tem um tipo de gente que Deus se envergonha, né? O contrário também é verdade. Olha só. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, não precisa abrir, não vou ler para você. Se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Ou, em outra versão, somos dos homens os mais miseráveis. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Então, se Deus se orgulha, se Deus se alegra, se Deus não se envergonha, né, de ser chamado de Deus, de gente que os seus olhos estão fixos na eternidade, também quer dizer que Deus se envergonha de ser chamado por Deus por quem a sua fé está nele apenas em relação às coisas dessa terra. Eu interpreto assim. Se Deus não se envergonha de gente que serve e ama Ele com os olhos na eternidade, porque assim, eu penso assim, se eu que sou homem, pecador, não gosto de ter o meu nome associado a pessoas interesseiras, eu imagino que Deus também não. É isso que ele está falando. Pessoas que colocam a sua fé e seu interesse em mim apenas em relação às bênçãos terrenas, para ele é uma vergonha. Inclusive o texto vai dizer que somos dos homens os mais miseráveis. Mas Guto, o que fazer então com as minhas dúvidas? Você está falando que Deus é indiferente à minha dor? Eu falei, não, Jesus chorou. Mas essa interrogação que eu tenho, por que não cumpriu? Por que tanta frustração na minha vida? O que fazer com as minhas dúvidas? Eugene Peterson, ele era um pastor de uma igreja local, e ele falou assim, os membros da minha igreja estão com dificuldade de entender um pouco a Bíblia, eu vou estudar as Escrituras Sagradas e vou montar uma paráfrase, uma Bíblia, de um jeito que eles vão entender. Não estou falando que é uma nova Bíblia, é só uma forma de explicar para eles. E ele montou uma Bíblia, ou uma paráfrase da Bíblia que chama A Mensagem. E essa paráfrase bíblica, no versículo Isaías 49, capítulo 49, versículo 8, fala assim, o Eterno também diz, quando o tempo estiver maduro, eu responderei. Quantas dúvidas há no meu coração, irmão? Imagino que deva ter muitas dúvidas no seu coração também. E não dá para ficar medindo o tamanho da dor, sabe? Porque é porque não alcançou um certo emprego. O outro é porque perdeu o pai muito cedo. Não dá para ficar comparando dor. Não é que a sua dor é menor ou maior. Mas Deus está falando que quando o tempo estiver maduro, Ele responderá. E eu fiquei pensando, talvez o tempo que Deus se refere aqui não seja o tempo relógio. Talvez o tempo que espera amadurecer para responder seja o meu amor por Ele, que ainda exige perguntas. Sabe, mas nem sempre Deus vai dar explicação. Talvez a explicação, ela é por si só quando o nosso amor amadurecer. Pensa comigo no seguinte, eu tenho um filho e ele chega para mim e fala, papai, ou uma filha, hoje vai ter... Não para não, tá gostoso demais. Eu tenho um filho, uma filha, ele chega para mim e fala assim, papai, vai ter noite de pijama lá na casa do Samuel, meu amigo da escola. Posso ir? Vai todo mundo da escola? Eu, como um bom pai, vou falar assim, ô filho, não dá não. Pô, pai, por quê? Vamos imaginar aí 6, 7, 8 anos. Não, pai, por quê? O papai não pode explicar, mas não vai. Por quê? Porque, na verdade, eu sei o motivo. Eu não conheço os pais desse Samuel. Eu não sei se eles são abusadores, se não são. Então, eu não vou expor meu filho a esse lugar. Como um bom pai.
Eu não conheço os pais, não sei como é que é. Já ouvi falar do Samuel, mas não sei quem é o pai, a mãe. Não vou expor meu filho a essa situação. E meu filho, então, ele tem duas opções. Ou ele vira um ovo, ou ele vira uma batata. O ovo, quando esquenta a água, ele endurece. Enquanto que a batata amolece. Eu não tenho como explicar para ele assim, filho, o negócio é o seguinte, eu não vou deixar sair porque eu vou expor você a pessoas que tenham um potencial de serem abusadoras. Ele não tem capacidade de entender isso. Então eu vou falar com ele assim, filho, papai não vai te responder. Eu não tenho como te responder isso. Você não tem entendimento. Não é não. Ou ele vai se revoltar contra mim, tá me privando de noite de pijama, odeio meu pai. Quem tem filho aqui? Já vi isso acontecer muitas vezes. Eu te odeio. Eu te odeio, eu te odeio. Eu tenho um sobrinho que ele fala isso direto, eu te odeio. Passa meia hora, eu te amo. Criança, ele não tem a capacidade de entender essa explicação. Então, para ele, eu estou privando ele de uma festa. Então, eu não vou dar explicação para ele. Mas como um bom pai que eu sou, eu vou fazer a festa da pijama. É nós dois. Eu vou pôr o homem de ferro aqui, meu filho. O pau vai quebrar aqui. Liga o home theater. Bora. Bum! O menino vai até vai dormir assim. Não, melhor de pijama na minha vida. Melhor não. Quero ver você reclamar de novo. Então, eu como pai não posso dar explicação, mas eu posso dar a minha presença. Então, irmão, quando o tempo estiver maduro, eu lhe responderei, mas talvez a resposta não seja a que você gostaria. Mas a necessária. A minha presença, diz o Senhor. A minha presença, a presença do Senhor, ela precisa ser suficiente para nós. Porque vivemos um evangelho onde é sempre Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e a esposa que ele me prometeu. É Cristo e a bênção financeira que ele me prometeu. Tem 15 anos que eu estou esperando. É bênção e meu filho. Eu sou estéril, mas Deus me prometeu. É Cristo e essa bênção. Um dia eu vou ser mãe. Nunca é só Cristo, né? Parece que a igreja, muitas das vezes, não entende que se Cristo não for suficiente, irmão, nada mais é. Deus deu o seu melhor, irmão. Deus não deu qualquer coisa, não. Deus deu o seu filho para morrer numa cruz, por mim e por você. Um homem que não tinha pecado nem culpa. Mais inocente que o seu filho de 1 ano. Foi por uma cruz para morrer por mim e por você. Nunca é só Cristo. Até quando Deus vai ter que ouvir as nossas acusações? Até quando, meu irmão? Os nossos questionamentos. A começar em mim. Eu sei de quantos sonhos foram frustrados. Quantos nãos eu recebi. E se Deus nunca te der uma esposa, está disposto a servir Ele? Ou é Cristo e mais alguma coisa? É uma autoavaliação. Ninguém pode avaliar você. Mas se você estiver disposto a ser uma batata nas mãos de Deus, em vez de um ovo, ainda pode ser que Ele te dê uma explicação. Que o nosso Deus é bom. Às vezes Ele dá, às vezes não. E lendo esse texto, eu fiquei impressionado. Porque a frustração, ela tem a capacidade de purificar e elevar a nossa fé. Porque até aquele momento, Marta, Maria e Lázaro conheciam um Jesus, Fernanda, que ressuscita, que cura. Eles eram patrocinadores do ministério de Jesus, estava por dentro. Imagina, Jesus no final de semana, você não mede não. No final de semana aí foi 10 mil. Curei 10 mil. Uf, tem 10 mil muletas aí. Nós vamos ter que abrir um lugar para vender muleta. Imagina Jesus contando a quantidade de cura que ele fez. Imagina os papos na mesa ali. Que legal. A gente é livre para imaginar. O texto não está falando, mas a gente é livre para imaginar, ué. Então elas conheciam Jesus que curava. Ao ponto de falar, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O Senhor é o Deus que cura, o Deus que sara. Elas conheciam Jeová Rafa, o Deus que sara.
O que elas não conheciam é o Jesus que ressuscita os mortos. A frustração delas no Jesus que cura elevou a fé delas a um lugar de conhecer o Jesus que ressuscita. Se as nossas frustrações forem resolvidas em Deus como batata e não como ovo, quem sabe nós não teremos acesso a uma face de Deus que nós ainda não conhecemos. E eu queria falar para você que a frustração, Deus já conhece o nosso coração, se ele é ovo ou batata, se ele é rebelde diante dos nãos de Deus ou não. Mas quem não conhece, sou eu. Porque eu acho que eu sou crente. Eu venho aqui, eu canto 2 musiquinhas lentinhas, até rapidinho, eu leio minha Bíblia todo dia. Não falo mal do pastor Fábio para ninguém. Até vir uma grande frustração. Depositei minha fé, eu tive a promessa e não alcancei. Uai, então o senhor é infiel. Opa. Aí começa. Só me ama até a cruz, né? Depois disso você faz acepção de pessoas, né? E começa a chamar Deus de mentiroso. Você tem noção do lugar de soberba que você está falando? Questionar o amor de Deus no altar do seu raciocínio é loucura. Você está questionando o amor de Deus por você no altar do seu raciocínio só porque você não entende? Ele não tem que se explicar. Então, a frustração, pastor Fábio, ela revela o lugar onde o nosso coração, onde a nossa fé está depositada. É no Cristo e mais alguma coisa. Cristo nunca é suficiente, Dani. E eu queria encerrar contando um testemunho. De várias frustrações que eu passei, essa foi a que mais marcou. Inclusive tem 15 dias que nós passamos por uma que foi bem pancada. E foi daí que surgiu novamente essa mensagem. E certa vez, nós morávamos lá em Belo Horizonte. Eu vou contar esse testemunho para a gente encerrar. E minha mãe começou a sentir o coração pesado. E como eu já tive 3 infartos, eu sei o que é infarto. E ela começou a sentir o peso no coração. Eu falei, isso é dor de infarto. Começou o princípio. Eu falei, vamos correr, pai, com minha mãe para o hospital. Nós corremos com ela para a UPA. Chegamos na UPA, minha mãe... Gente, mãe é mãe, né? Mexe com a mãe da gente. Você quer ver o bicho pegar e mexer com a mãe da gente. Minha esposa está grávida, ainda não sei o que é mexer com o filho. Na hora que ele nascer eu vou saber. Mas com mãe, eu conheço. E chegou lá, UPA, né, querido? É SUS, né? E não atende não, filho. E passa meia hora, 40 minutos, 50 minutos, e minha mãe, ai, gritando. Naquela fila de espera. Meu pai abraça ela, e eu falei, não quero nem olhar, vou nem ver. Não conseguia ver ela gritar. Eu baixei minha cabeça, virei e falei, não consigo. Ela gritando, ai. Minha vontade era pular, quebrar aqueles negócios de vidro, tudo. Tem um médico aí! É possível! E as horas foram passando. Meia-noite, 1h da manhã. Início eu estava assim, Senhor, em nome de Jesus, fala comigo. O Senhor vai curar minha mãe, né? Não, eu te conheço, o Senhor vai curar minha mãe. O Senhor vai curar minha mãe, o Senhor vai curar minha mãe. Não vai me dar uma palavra? Me dá uma palavra. Porque nesses anos todos passando, me aprofundando no meu relacionamento com Deus, quando Deus fala comigo, pastor Fábio, eu descanso. A minha esposa sabe disso. Quando Deus fala comigo assim, ei, calma, vai dar tudo certo. Irmão, eu deito e durmo. Mas eu preciso de uma palavra. Se eu não tiver uma palavra, eu entro em desespero. Porque eu sei que ele é fiel à palavra dele. Então se ele fala assim, não vai faltar, fica tranquilinho, esse mês as contas vão ser pagas. Irmão, eu durmo. Mas eu preciso que ele fale comigo. E nesse dia eu tô lá, Senhor, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. E só que com a alma agitada, quem é que escuta Jesus com a alma agitada, irmão? Você tá maluco? Você tá escutando é grito, dor, você tá escutando é ira, raiva, tudo menos o Espírito Santo. E eu tô, Senhor, me dá uma palavra. O Senhor vai curar minha mãe, não vai me dar? Não, com certeza. O Senhor vai curar, me dá uma palavra. E desesperado. E minha mãe gritando. E meu pai abraçando ela. Eu falei, meu Deus, não aguento nem ver isso. Lá pelas tantas, 3h da manhã, eu falei, Jesus, eu cansei. Pelo amor de Deus, fala comigo. Eu não aguento ver. Leva minha mãe agora, não? Leva minha mãe agora, não. Desesperado. Aí o Senhor falou. E falou comigo uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou para mim, nas noites mais escuras da vida,
Vocês querem uma palavra para iluminar os vossos caminhos. Mas eu quero fé no meu caráter. A minha palavra não é o fim em si mesmo. Você estudou, você leu, ela aponta para o meu caráter, ela aponta para quem eu sou. Ela nunca acaba ali, ela é para revelar quem eu sou. Se eu levar sua mãe agora, eu sou ruim? Se sua mãe falecer agora nos braços do seu pai, eu sou ruim? Vai se revoltar contra mim, como tantos outros fizeram? Ou vai continuar me adorando? Ou mesmo sem entender, vai continuar me servindo? Sua fé é de um menino ou sua fé amadureceu? Vai questionar minha bondade no altar do seu raciocínio? Eu sou bom, filho. Se ela tiver aqui, ela vai. E eu estou fazendo o melhor. Falei, amém. Aí meu pai virou para mim e falou assim, pega um Uber e vai para casa. Se tiver que revezar, eu preciso de alguém descansado. Fui para casa. Como é que dorme, né, irmão? Falei, mas vou dormir. E fui deitar para dormir. Quando eu tô pegando no sono, assim, deitando, o Senhor fala para mim assim. Deitando assim, quase. Peguei no sono ainda não, mas... Aí ele falou para mim assim, aquele versículo fala assim, eu irei curá-la. O irmão, ali para mim acabou. Aí eu falei, ô, glória! Fui dormir. Isso aí, umas 5, 6 horas da manhã, amanhecendo. 9 horas da manhã, minha mãe chega lá em casa. Falei, uai, o que aconteceu? 9 horas, o que tá acontecendo? Não, menino, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, lá vem. Minha mãe é a história dela. Eu falei, o que foi, mano? Eu entrei. Já era de manhã, amanhecendo, eu entrei. Falei, fiquei do lado de uma mulher. Falei, aí Deus falou pra mim assim, entrega pra ela esse recado aqui, ó. Aí entreguei. A mulher era crente e falou pra mim assim, Deus manda te dizer assim, ó. Entregou uma pra outra e eu fui liberada. Vambora. Eu falei, ô Jesus. Ô Jesus. Se tiver um jeito de aprender de outra maneira. E ali ele começou a ministrar o meu coração. Entendeu, Zé? Que eu te levei na prova no fogo. Eu queria ver se você é interesseiro mesmo ou se não é. Se ia sacrificar. Então eu só sou bom quando eu faço suas vontades. Qual que é? Só dei meu filho por você. Cresce, amadurece. Enxuga essa lágrima e vem me servir com alegria. Porque eu estou preparando para você morar onde nunca mais você vai ter dor, nem choro. Sua vida é lá. Aqui não, aqui você é passageiro. Você pode andar, tudo posso aqui que me fortalece. Eu posso andar a pé, posso andar de carro. Eu posso ter quem me ajuda e tem quem me trai. Eu posso passar fome e posso ter no palácio. Tudo posso aqui que me fortalece. Vambora, Zé. Seu lugar não é aqui não. Tem um lugar que você vai rir o resto da sua vida, eternamente. Seu lugar não é aqui não. Fica pegado aqui não. Ali eu não tive a resposta que eu queria. Mas Deus trouxe meu coração para fora. Quase que você se revolta comigo. E volta e meia, ele me submete a algumas provas para saber como é que está meu coração. E eu queria encerrar com esse versículo. 2 versículos. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sabe, irmão? No céu não vai ter dor, não vai ter lágrima, não vai ter choro, certo? Isso quer dizer que você só tem essa vida aqui, pastor Zé, para oferecer a Deus como adoração a sua dor. Lá você vai adorar Ele para sempre na alegria. Sacrifício de ação de graças é aqui. Eu me lembro de um pastor que estava orando para que sua esposa fosse curada de um câncer. Durante 1 ano eles oraram, se eu não me engano, e oraram, a esposa faleceu. E ele levantou suas mãos e falou, Senhor, eu só tenho essa terra para te oferecer como sacrifício de adoração à minha dor. Eu não entendo porque o Senhor levou, mas eu te amo e eu te adoro. E ele começou a cantar. É esse lugar que Deus espera que a nossa fé amadureça. É esse lugar. Baixa a tua cabeça e vamos orar? Ah, Senhor.
Às vezes é tão difícil, Pai. Realmente, no mundo tereis aflições. Como é difícil às vezes, Pai, ser seu amigo. Muitas vezes seus amigos moram na casa da aflição. Muitas vezes seus amigos vê todo mundo dar certo, mas eles não. Muitas vezes seus amigos não prosperam enquanto o ímpio prospera. Muitas vezes os seus amigos adoecem enquanto os ímpios estão com a saúde de um touro. E são tantas dúvidas, tantos questionamentos que há em nosso coração. E são tantos amigos de Jó que chegam para tentar nos consolar e só piora a situação. Tem dia que nem se aguentar a gente se aguenta. De tamanha dor, de tamanhos questionamentos, de ver o filho doente, alguém que morreu. E a gente começa a cantar, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido assim. Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Se Deus me ama, por que eu estou vivendo isso? E a verdade é essa, muitas vezes a gente não fala com os lábios, mas é isso que a gente pensa. Porque nós somos humanos, Pai. E o Senhor foi tentado em todas as coisas, e o Senhor sabe se compadecer da gente. O Senhor experimentou, o Senhor foi um homem de dores. O Senhor experimentou toda dor. O Senhor, Deus, experimentou a dor da separação de um filho. O Senhor deu o seu próprio filho, o Senhor sabe. E muitas vezes as interrogações não têm respostas. E talvez não seja para ter mesmo. A tua palavra diz assim, Jesus diz, naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Porque naquele dia, eu não acredito que esse versículo fala, Jesus, a respeito de que o Senhor vai dar uma resposta para cada situação. Eu acredito que naquele dia a gente não vai te perguntar mais nada, porque a sua presença será completamente suficiente. Completamente suficiente. E a boa notícia é que a gente já pode viver o céu na terra agora. Por isso nós oramos que venha o teu reino. Que venha o teu reino sobre a nossa mente agora. Que venha o teu reino sobre as nossas emoções agora. Que venha o teu reino sobre o nosso corpo, alma e espírito agora. Que venha a revelação de quem tu és, que venha a revelação da tua presença, que venha agora sobre nós, como igreja brasileira, como igreja universal, como igreja Brava Bunny, a revelação da suficiência de Cristo Jesus, que nos amou até a morte e morte de cruz. Senhor, muitas vezes falamos pela fé, ainda que não sintamos, o Senhor é suficiente. Se o Senhor não fizer mais nada por nós, tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Senhor, queremos que a nossa fé amadureça, como Hebreus capítulo 11, de olhar as promessas de longe e dizer, tá tudo bem, eu sou peregrino. O Jesus subiu para o céu e está preparando morada para nós, para que onde Ele esteja, estejamos nós também. Vem com esse bálsamo, cura, rasga, remove essa dor, remove a dor dos questionamentos, das dúvidas que há em nosso coração, com a presença suficiente do Senhor, porque nós talvez não tenhamos maturidade para ouvir as tuas explicações, como uma criança que ainda não amadureceu, mas certamente a sua presença há de nos consolar, como um bom Pai que tu és. Cura a nossa alma, cura a alma enlutada com a morte do marido, com a morte de um pai, de uma mãe. Cura a alma que não entende porque o seu parente está tão doente. Cura aquela alma que olha para si e fala, por que eu estou tão doente, Jesus? Se o Senhor diz na tua palavra que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Senhor, entra no coração dessas pessoas com a fé de Hebreus 11, que é suficiente. Que é suficiente, Jesus, que o levantar das nossas mãos para dizer hoje eu não vou te pedir nada, não seja uma canção, seja uma verdade. Cura, Senhor, aquele que está com a dor financeira tão grande, que não sabe mais para onde pedir socorro. Cura, Senhor.
o pobre, o ferido, o desanimado, o enlutado, o divorciado. Cura, Senhor. E se o Senhor não for curar, ressuscita. Ressuscita. Ressuscita o amor por Ti. Levanta um amor por Ti amadurecido. Espírito Santo, Tu és o Deus Consolador, o Deus conosco. Como disse o pastor Fábio hoje, Deus está na casa. Toca o nosso coração agora, os olhos do nosso coração com bisturi. Libera anjos do Senhor agora como médicos. E vai curando, Pai. A viúva, o viúvo, o miserável. Cura, Senhor. Aquele que não consegue sair das drogas. Cura, Senhor. Toca, Senhor. Faz aquilo que eu não posso fazer. Mas que o Seu amor seja suficiente agora. Espírito Consolador, vem sobre a Tua igreja. Eu clamo, nós clamamos. Nós clamamos, Espírito de Deus. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Fica alguns minutos aí, irmão. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Destrói esse ovo e fala: Jesus, eu quero ser uma batata. Eu quero ser uma batata. Eu me humilho diante do Senhor. Eu não entendo, mas me consola. Eu não entendo, mas me conforta. Entrega para o Senhor o seu coração duro, a fim de que você entre no descanso do Senhor. Tudo para você, Jesus.
você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Dele, comer dele, para ele são todas as coisas. Do Senhor, oh, quem foi o seu conselheiro? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Oh, quem foi o seu conselheiro? Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Oh, quem foi o seu conselheiro? Oh, quem primeiro deu a ele para ser restituído? E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer.
fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para